O fantasma de Hiroshima volta a assombrar o mundo. A bomba que os norte-coreanos testaram segunda-feira pode ter tido o mesmo poder destrutivo. Como a explosão foi subterrânea, sobraram estilhaços de informações a partir do registro sismológico, igual ao de um terremoto. Foi o segundo teste em 3 anos. A meta, informar o mundo que a ditadura comunista da Coreia do Norte tem poder de fogo nuclear. Em outras palavras, chantagem atômica, que passa por cima da resolução das Nações Unidas, já que o ditador Kim Jong-il não respeita negociações. A Coreia do Norte está isolada, sob pesadas sanções econômicas, hostilizada pelos vizinhos mais próximos. O mundo condenou o teste, até a China falou grosso com seu tradicional aliado. A resposta norte-coreana foi tão lacônica quanto perigosa. Mais 3 mísseis foram lançados. A Coreia do Sul, vizinha mais ameaçada, tenta se proteger aderindo ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A Coreia do Norte encara essa reação como uma declaração de guerra. Para quem só conhece a linguagem da força e a contagem das bombas, vale lembrar o verso de Drummond. Abre aspas. A bomba é um cisco no olho da vida e não sai. Fecha aspas. Depois do poema, a gente vai dar uma espiada nessas bravatas da Coreia do Norte, ouvindo o jornalista e analista militar Roberto Godoy e o professor Alexandre Uehara, especializado no estudo da Ásia e membro do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, o GACINT. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar especulando aí sobre as razões da Coreia do Norte para fazer essa explosão, esse teste, que foi classificado com todo tipo de adjetivo. Provocação, desafio. Afinal de contas, o que quer a Coreia do Norte, na opinião de vocês? Na minha avaliação, que está vendo aqui, é uma busca de afirmação da Coreia do Norte, do governo norte-coreano, que desde o final da Guerra Fria, em 89, estava num processo de isolamento muito forte. Perdeu seus principais parceiros, que tinham uma relação econômica importante, uma relação política importante, que era a União Soviética e depois a Rússia, e agora também a China. Os dois países, nos últimos anos, têm se voltado muito a buscar uma interação maior com os países, com o Ocidente, mundo capitalista. Tanto a China como a Rússia hoje têm uma presença na economia capitalista muito importante. E isso fez com que a Coreia do Norte se isolasse, ficasse isolada, e até um dos fatores que as sanções que se propõem fazer contra a Coreia do Norte, sanções econômicas, tem muito pouco efeito. Então, a busca de uma afirmação, de busca de tentar encontrar um lugar no mundo perante a principal potência mundial neste momento, que é os Estados Unidos. Então, Dizendo, eu existo, vejam aqui como... E tanto é que eles buscam fazer as negociações bilateralmente, né? Há negociações que vêm sendo desenvolvidas há algum tempo com um grupo de países asiáticos, que vem envolvendo a China, que vem envolvendo a Rússia, o Japão e a própria Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte vive retomando a pauta, colocando em discussão a tentativa de negociar bilateralmente com os Estados Unidos, que é mais uma vez a busca de se afirmar perante a comunidade internacional que ela existe, que ela é importante, que ela tem um peso, e por isso você vai ver constantemente essa tentativa de reafirmação do governo norte-coreano. Agora deve ter também um efeito interno, né? Porque é um país que tem que buscar o nacionalismo, tem que buscar um certo sentimento de medo para sustentar um regime duro como aquele. É verdade. E a única linguagem que conhece é a linguagem da força, o idioma da força. Vamos deixar por um momento, vamos ignorar, e é perigoso fazer isso, mas vamos ignorar por um momento a capacidade nuclear, por exemplo, o programa que a gente pode chamar de estratégico. Ele tem o 3º maior exército convencional do mundo, mais de 1 milhão de pessoas. Se ele quiser mobilizar nesse momento, ele tem 1 milhão de pessoas que são mobilizadas agora. Não é aquela coisa, aquela conta, são 300 mil na ativa, mais 300 mil em reservistas com mais de 1 milhão, né? Convocação de 24 horas. Não, 1 milhão prontos para entrar em combate. Muito bem treinados, equipados. É uma questão de status dentro da Coreia do Norte, integrar as Forças Armadas. Não apenas a questão do status social, mas é uma maneira de ter acesso a coisas que a população em geral não tem. Como, por exemplo, programas médicos, algum tipo até a comida é melhor, né? Algum tipo de programa alimentar, coisas assim. Não apenas a tropa é bem treinada, como ela é bem equipada. Ele gasta muito dinheiro com isso. De certa forma, a gente pode considerar que ele gasta todo o dinheiro com isso. Mas um país que está, digamos, isolado, sob duras sanções, consegue dinheiro para produzir armamento sofisticado como esse? Como? E, aliás, voltando um pouquinho atrás, de onde veio a tecnologia
nuclear para a Coreia do Norte, uma vez que a gente tem o quê? 8 potências, 8 países que têm bomba atômica no mundo, não é? Não. Como é que a Coreia do Norte... O controle, veja, na verdade, o controle, o acesso à informação básica, ou seja, como construir a bomba, isso é muito fácil. Há, no entanto, algumas etapas que são pulos do gato ali. Por exemplo, como é que você faz a sequência de detonação? Não é o detonador, a sequência dela. Como é que você faz? Como é que constrói o detonador? Que é uma tecnologia muito mais sensível ainda. Né? Então, agora, o acesso veja, há países que são países piratas nesse processo. São países que vendem o urânio já no estágio de yellow cake, por exemplo, que é o primeiro refino. Saiu do minério, o primeiro refino. Como o quê? Como a Nigéria? Por exemplo, né, alguns países da África, e não apenas. Né, e há um intenso contrabando. Veja, nos últimos anos, há uma contabilidade que impressiona. Nos últimos anos, a Coreia do Norte exportou 1.500 mísseis. Não é pouco. 1.500 mísseis é uma coisa realmente muito séria. Veja, a Arábia Saudita, que é um país rico, enfim, conhecido como tal, comprou da Rússia um certo número de mísseis de longo alcance para criar sua própria força. É considerada uma força realmente dissuasiva. Tem 12 unidades. Então, para onde é que ele vendeu? Né? Para países como o Iêmen, por exemplo. Para países, ou seja, vendeu para o circuito pirata. Né? Agora, a China de onde ajudou vem algum dinheiro, né? É o dinheiro que chegou para a Coreia. O que se imagina é que isso tenha rendido $1 bilhão. E aí que ele reutiliza e contrabandeia novamente militar. novas armas para esse caminho, para esse mercado cinza que existe na economia internacional, de onde consegue algum recurso, que as sanções econômicas impõem que as relações comerciais legais, tanto o Japão, como a Coreia do Sul, os Estados Unidos, outros países não têm já há algum tempo com a Coreia do Norte. Isso acaba dificultando. E até que ponto ele está ali debaixo de uma ponta do guarda-chuva da China e isso é proveitoso para a Coreia do Sul? Até quanto ela consegue manter também essa relação? Então, o que nós vemos aqui desde o final da Guerra Fria e nos últimos anos, a China tem sido um principal parceiro da Coreia do Norte e até utilizando então da relação que que a China vem adotando com os Estados Unidos, de proximidade, isso fez com que a China se tornasse um importante interlocutor nas negociações com a Coreia do Norte. Isso fez com que a China tivesse uma certa credibilidade, conseguir manter a Coreia do Norte sob um certo patamar de controle. Só que isso foi até 2006, né? A primeira explosão da bomba do teste nuclear que eles fizeram mostrou que a China não está tendo mais controle suficiente para segurar, né, as tentativas ou às vezes até irresponsáveis que a Coreia do Norte vem adotando. E neste momento, em 2009, um novo teste, tanto nuclear como de mísseis, aponta no mesmo sentido. Quer dizer, a decisão da China hoje, do governo chinês, de recriminar, de contestar essa atitude da Coreia do Norte, mostra que há um afastamento. Tem um afastamento. Agora, tudo que a gente não pode, o Ocidente não pode fazer, é subestimar a capacidade. E subestimou? Subestimou, veja. O que aconteceu? Em 2006, no primeiro teste, ele, de fato, tinha uma série de tinha uma série de falhas. Por exemplo, o artefato, o que explodiu, era uma peça gigantesca. Ele não poderia ser lançado. Era mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com a Índia, quando fez o seu primeiro teste, em que ela conseguia fazer aquilo explodir, mas ela quase se fosse, digamos, o inimigo clássico, que é o Paquistão, ela teria que bater na porta e dizer, ela me dá licença de construir essa torre de petróleo. A máquina funciona, mas explode dentro de casa, não adianta nada. Eu vou colocar uma torre de petróleo aí dentro, vou colocar uma coisa que pesa 4 toneladas que vai explodir. Né? Quer dizer, não tinha outra alternativa. Era mais ou menos isso que eles tinham, um artefato enorme, que rendeu pouco em relação à capacidade nominal. E apenas 3 anos, veja, menos de 3 anos, porque foi em outubro de 2006, né? Quer dizer, em menos de 3 anos eles conseguiram fazer um artefato que rendeu o que se esperava agora, ou seja, acima de 80% sobre uma capacidade nominal de 20 quilotons, o que equivale à bomba de Hiroshima, que não rendeu tudo isso. A bomba de Hiroshima, ela tinha essa capacidade nominal, mas ela rendeu menos. Quer dizer, então, rendeu muito mais, provocou um baita de um terremoto, como vimos, né? Um terremoto 4.3, 4.7, que não é pouco, e funcionou direitinho, como se previa. Como foi anunciado e como se previa. Agora, o mundo subestimou esse potencial, essa capacidade da Coreia do Norte de fazer a bomba? De que forma? Quer dizer, foram feitas sanções e sanções e sanções, negociações descumpridas lado a lado, mas o que? Havia um ceticismo sobre...